Hoje nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos que foram abordados nas 3 primeiras teleaulas da disciplina de inglês instrumental. Eu, Laura Borges Nogueira, juntamente com a professora Leide Martins, vamos abordar os pontos principais que foram discutidos nessas últimas 3 aulas com vocês e tirar suas dúvidas, obviamente, para que vocês estejam aí prontinhos para fazer as avaliações que nós preparamos, né, a provinha que a gente preparou para vocês, ok? Vamos então começar a nossa aula vendo a agenda da aula de hoje? Deem uma olhada aqui na agenda. Os objetivos que nós temos para essa aula são revisar os conteúdos das 3 teleaulas, ampliar conhecimentos de vocabulário, então vocês vão ver palavras novas aí para aprender um pouquinho mais, e reforçar conceitos gramaticais e de estrutura da língua inglesa que já foram vistos nas aulas anteriores, ok? Vamos começar então. Aqui novamente a agenda, já mais resumida, né? Os tempos verbais que nós vamos ver: simple present, simple past, simple future. Vamos ver o verbo to be novamente, os pronomes pessoais, adjetivos possessivos e os afixos, que são prefixos e sufixos, ok? Vamos então começar com o tempo verbal simple present, que é o presente simples. Como o nome já diz, fala sobre o presente e a gente usa esse simple present para falar de ações do cotidiano, da rotina, de ação habitual, ou também para expressar verdades universais. Vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Vamos ver o primeiro. Megan goes to school every day. Megan vai para a escola todos os dias. O verbo é esse aqui, goes. Ele está conjugado na terceira pessoa do singular, Megan, que é mesmo que she, né? Então, vocês já viram essa conjugação. Então, ela é um hábito, vai para a escola todos os dias, goes to school every day. Por isso que eu uso o presente simples. O próximo exemplo. Susan visits her parents every year. A Susan visita seus pais, ou os pais dela, né? Todo ano. Every year. Então, novamente, o verbo aqui no presente simples, conjugado na terceira pessoa do singular, porque temos a palavra Susan, que se refere também ao pronome she, ela. Terceiro exemplo. The animals in the zoo live in peace. Os animais do zoológico vivem em paz. Aqui o verbo live, né, o verbo morar ou viver, ele está conjugado para a terceira pessoa do plural. Por que plural? Porque animals está no plural aqui. Então, são os animais, que representa aí o pronome, poderia ser substituído pelo pronome they. Então, como é they, eu não vou conjugar daquele jeito especial que nós aprendemos, né? Como estão os 2 primeiros exemplos que estão conjugados com S ou é S no final, porque é singular. Aqui é plural, então não vai nenhum S no final. Então, o verbo está conjugado para a terceira pessoa do plural, live. Próximo exemplo. The water boils at 100 degrees Celsius. A água ferve, boils, na temperatura de 100 graus Celsius. Então, novamente, aqui eu tenho a terceira pessoa do singular, por isso o S no final do verbo boil, que é o verbo ferver. Boil, boils, né? Terceira pessoa do singular, a água é um objeto, né? Podemos assim dizer de forma mais simples. Então, seria representado pelo pronome no singular it. Por isso que o verbo está conjugado com S no final. Que é uma verdade universal, né? Lembrando da definição aqui para o presente simples. É uma verdade universal, então nós usamos o presente para falar sobre essa verdade universal. O próximo exemplo. You travel to Manaus every 5 years. Uma ação habitual, que a cada 5 anos, né? Você viaja para Manaus. You travel to Manaus every 5 years. Então, uma ação habitual que está sendo, por ser uma ação habitual, sendo utilizado o verbo travel no presente simples, né, para a segunda pessoa do singular, você, you, né? Então, you travel, ok? Então, nós tivemos aqui o verbo go na terceira pessoa do singular, no presente, visit também na terceira pessoa do singular, no presente, o verbo live, que está na terceira, na terceira pessoa do plural, o verbo live, que é o verbo viver ou morar, o verbo boil, na terceira pessoa do singular novamente,
que é o verbo ferver, e o verbo travel na segunda pessoa do singular, you, você, né, conjugado aqui. Então, todos eles estão no presente simples, porque eles falam de ações do cotidiano, ações que estão no tempo presente, hábitos, verdades universais. Ok, gente? Professora Leide, gostaria de acrescentar uma informação, por favor? Só para firmar mais aí, é importante quando vocês se depararem com o texto, algumas expressões de tempo. A professora já falou, mas nessas frases nós temos muito every, every day, every year. Isso fala de constância, né? Advérbios no presente e que fala dessa constância, dessa totalidade de tempo, every day, assim como today, usually, advérbio de frequência. Então isso já te leva para o presente simples. É uma dica, somente uma dica. Professora. Obrigada, professora, é verdade. Atentem para essas expressões de tempo, porque elas ajudam muito a identificar o tempo verbal, né, da ação. Vamos conseguir um pouquinho. Quais são as formas, então, do presente simples? Como é que a gente conjuga os verbos, né, no presente simples? Aqui temos o primeiro exemplo. She works in the office. Aqui está na forma afirmativa, ok? Então, ela trabalha no escritório. E aí nós temos como o pronome she, conjugando o verbo work com S no final, para indicar que é a terceira pessoa do singular. Próximo exemplo. She doesn't work in the office. A mesma frase, né? Essa mesma frase, mas desta vez na forma negativa. Então, quando eu vou conjugar um verbo na forma negativa no presente, eu simplesmente uso o doesn't, né, na frente do verbo. E se o verbo tiver na terceira pessoa do singular, né, eu uso o doesn't. E tiro aquele Szinho que tinha aqui no final. Lembrando, gente, que nós temos dois auxiliares para o presente. O doesn't, na forma negativa, é quando nós temos terceira pessoa do singular. Quais são? Só lembrando, he, she, it. Então, aí eu vou usar o doesn't antes do verbo, ok? Agora, se eu tiver as outras pessoas, as demais pessoas, como por exemplo, you, I, we e assim por diante, eu vou usar outro auxiliar, que é o com a partícula da negativa, né? O do com o not juntos, fica don't, ok? Então, se eu falar eu não trabalho no escritório, a frase vai ficar I don't, prestem bem atenção, só para relembrar, I don't, aí logo em seguida vem o verbo work e a continuação da frase. Ou qualquer uma dessas outras pessoas vai usar o don't na forma negativa. E na forma interrogativa também você vai usar o do, né? Em vez de usar o does. Como no exemplo abaixo, né, Laura? Vamos ver o exemplo abaixo. Forma interrogativa. Olha o does aqui, né? Sem o not, essa partícula negativa, como não é mais forma negativa, eu tiro essa partícula. Does she work in the office? É uma pergunta. Ela trabalha no escritório? O que eu faço aqui na forma interrogativa? Em vez de colocar o does nessa posição como estava antes, eu trago ele para frente do sujeito. O sujeito é she, né? Ela. Então, eu trago ele para frente do sujeito. Does she work? Repito o verbo, in the office. Ok? É bem simples, é só uma inversão de sujeito com a partícula que não tem, só relembrando, gente, não tem significado algum. Você não tem como traduzir, como dizer qual é o significado dessa partícula, nem do does, nem do do. Porque eles são apenas como se fosse, digamos assim, um lembrete, né, de que um sinalzinho lá para você lembrar que aquela frase está no presente e não no passado ou no futuro. Então ele indica, olha, essa frase está no presente. Se for o does, já está te dando outra dica que está na terceira pessoa do singular. E se for o do, já está te dizendo que são as outras pessoas menos a terceira pessoa do singular. Então é bem tranquilo isso, você só faz uma inversão, coloca o do ou o does antes do sujeito da frase, ok? Para fazer a forma interrogativa. Para fazer a forma negativa, põe o don't ou o doesn't depois da pessoa, depois do sujeito, ok? Vamos para o próximo grupo de exemplos. They like animals, forma afirmativa. O verbo qual é, gente? Like. Eles ou elas gostam de animais.
ok? O verbo like. Como está na terceira pessoa do plural, eu não coloquei aquele S que eu geralmente coloco na terceira pessoa do singular. Não vai ter, né? Então, o que a gente faz? Não usa esse S, porque não está na terceira pessoa do singular. Simplesmente põe o verbo como ele é normalmente, né? Eles gostam de animais. Agora, como é que fica a forma negativa? Põe o don't antes do verbo. They don't like animals. Então, aqui no meio, eu coloco o don't. Eu uso o don't e não o doesn't, né? Porque é a terceira pessoa do plural e não singular. Eles não gostam de animais. A forma negativa, eu uso o do antes do they, né? Eu só inverto, lembrando de tirar essa partícula negativa, porque aqui já é uma pergunta, né? Do they like animals? Eles gostam de animais? Então, eu só inverto, trago para frente o do e deixo o verbo do jeitinho que estava antes. Laura, para reforçar, é bom que vocês sigam esse princípio, o mesmo princípio do sujeito na terceira pessoa do singular, ou seja, he, she, it, serve para as outras pessoas. Vocês vão observar, e isso é legal estudar para se preparar para a prova, que segue o mesmo princípio. Na afirmativa, só tem o verbo, só aparece o verbo. Na interrogativa e na negativa é que vão aparecer os auxiliares. Na forma afirmativa a gente não vê o auxiliar, tá certo? Isso aí para vocês se ligarem caso tenha na prova uma questão para vocês passarem para a forma negativa, ou para a forma interrogativa, ou para a forma afirmativa, ok? Isso é só uma dica para vocês. Se preparem para a prova e tenham boa sorte na prova e eu sei que vai dar tudo certo, tá bom? Muito bem, obrigada, professora. Vamos seguir adiante agora. Vamos fazer um pequeno exercício para reforçar o que a gente viu no Simple Present, ok? Então, conjugue os verbos no Simple Present na forma correta, ou seja, se for forma afirmativa, interrogativa ou negativa. Vamos ao primeiro exemplo. Primeiro exercício. You and Rita, aí eu vou usar o verbo go to the mall every weekend. Você e a Rita vão para o shopping, que a gente fala em inglês mall, né? Para o mall every weekend, todo fim de semana. Notaram aqui novamente uma expressão de tempo, every weekend, todo fim de semana. Então, uma ação habitual. Como aqui eu sei que o sujeito está no plural, porque já está indicando aqui que são duas pessoas, né? Eu não vou ter aquela terminação no final do verbo. Eu simplesmente coloco o verbo do jeito que ele é, na forma afirmativa. You and Rita go to the mall every weekend. Você e a Rita vão ao shopping todo fim de semana. Bem tranquilo, né? Só põe o verbo lá, não precisa de auxiliar nenhum, porque está na forma afirmativa. Segunda frase. Carla, aí eu tenho aqui not e o like, ou seja, já sei que vai estar na forma negativa. E eu vou usar esse verbo na forma negativa, tá? Então, Carla, her French classes. O verbo like é o verbo gostar. Então, eu sei que está na negativa. Carla não gosta das aulas de francês dela. Her French classes, ok? Como é que eu ponho esse verbo aqui na forma negativa? Lembra? Vocês lembram do verbo auxiliar, né? É terceira pessoa do singular, mesmo que she. Então, gente, se é o mesmo que she, eu vou usar auxiliar doesn't, ok? Carla doesn't. Agora eu ponho o verbo like. Carla doesn't like her French classes. A Carla não gosta das suas aulas de francês. Alguma dúvida? Podem ir perguntando aí para a professora Leide, que ela vai ajudar a responder. Ela me passa alguma coisa também, ok? Por enquanto estão atentos. Estão atentos, ok. Vamos continuar. Terceira frase. My bike, minha bicicleta. Aí o verbo custar, cost. A lot of money. Olha como eu valorizo minha bicicleta, minha bike. E minha bicicleta custa muito dinheiro, ou seja, bem cara. Está na forma afirmativa, certo? Não tem nenhum ponto de interrogação aqui e não tem um not aqui. Então, eu simplesmente vou colocar o verbo aqui. Vamos ver se vocês conseguem me dizer alguma coisa. Tá certo? Tá certo, gente? Não tá certo, não. Tá faltando uma coisinha. Lembra da terceira pessoa do singular? Minha bicicleta é um objeto. É como se fosse aquele pronomezinho it. O que eu faço? Na terceira pessoa do singular, eu coloco a regra geral, colocar um S no final do verbo. Agora sim tá certo. Minha bicicleta custa
muito dinheiro. Ok, gente? Lembrando sempre dessa regra do S, a regra geral do S no final do verbo, quando estiver usando a terceira pessoa do singular. Alright? Quarta frase. Ah, eu tenho já um espaço aqui no começo. Você já me dá uma dica que é uma pergunta. Olha o ponto de interrogação aqui no final. Vamos definir primeiro qual é o sujeito. Tá aqui, ó. You, você. Se é você, né, you, não é a terceira pessoa do singular. Então, eu já sei que não vai ser esse aqui, ó. Não vai ser esse aqui. Vai ser o outro, o do. Do you always? Você sempre. Verbo comer. Aí, a gente pega e escreve simplesmente o verbo aqui. O verbo comer, o verbo eat. Você sempre come 3 ovos de manhã? Poxa, bastante, né? Então, olha aqui que eu ponho aqui no começo da frase, antes do sujeito, o auxiliar do presente para o you, né? Para as pessoas que não são terceira pessoa do singular. E aí, logo em seguida, eu só ponho o verbo do jeito que ele é normalmente. Você sempre come 3 ovos de manhã, ok? E a quinta frase, John, aí o verbo catch, que é o verbo pegar, né, pegar um transporte, pegar um objeto. Então, John pega o ônibus às 10 horas da manhã. AM significa antes do meio-dia. Antimeridium é uma sigla em latim que vai da meia-noite ao meio-dia. E depois do meio-dia à meia-noite é PM, né? PM. Então, o John é a terceira pessoa do singular. Já sabemos que é he. Então, eu vou ter que seguir uma regrinha aí para conjugar esse verbo na forma afirmativa. Lembrando só, gente, que eu só uso a regrinha do S ou ES, né, no final de um verbo, no presente, só na terceira pessoa do singular e se tiver na forma afirmativa, porque na forma interrogativa e negativa eu vou ter que usar os auxiliares do e das. Então, qual é a regra para este caso? Como eu estou com um verbo que termina em CH, nós vimos isso em uma de nossas aulas, eu não vou colocar só o S, eu vou colocar ES, tá? Quando o verbo termina em CH, em SS, em O, a gente usa o ES no final do verbo para conjugar ele na terceira pessoa do singular. Então, o John pega o ônibus às 10 horas da manhã. Alguma dúvida, professora? Alguém já manifestou alguma dúvida aí? Não, eu já perguntei a eles se estão acompanhando. Ele fala... A coordenadora do Polo de Nova Brasilândia. Uhum. Sim, estamos atentos. Ok, gente. Vamos seguir em frente, então. O Polo de Presidente Médici está muito confiante. Bom, ótimo. Só mensagens positivas. Obrigada aí, gente, por estarem acompanhando. Mas é isso, a revisão fica mais fácil, né? Porque a gente já viu todo esse conteúdo. Então, a gente só está revendo. Muito bem. Parabéns aí pela dedicação de vocês. Agora vamos para o próximo tempo verbal, que é o simple past, o passado simples, né? Já está dizendo, no passado. Quando é que a gente usa o simple past, gente? Lembrando que existem vários tipos de passado. O simple past é para falar de ações que acabaram lá para trás, que não se estenderam por muito tempo no passado. Elas são ações acabadas, ok? Finalizadas no passado. Veja só, indicar uma ação finalizada no passado. E aí nós temos os verbos regulares, que terminam todos em ED, e nós temos os verbos irregulares, que vocês viram, eles têm sua forma própria, né? Eles têm um jeito diferente, próprio deles, de ir para o passado. Então, quando você transforma no passado, esses verbos, eles às vezes têm uma forma totalmente diferente da forma original. Já os verbos regulares, não. Todos vão ter, você usa a mesma raiz, né, do verbo, a mesma forma, só acrescenta ED, de forma geral, só acrescenta o ED no final para ele ir para o passado. Vamos ver então, só lembrando um pouquinho, a gente tem mania de comparar com o português, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de um verbo bem irregular, em português, até no subjuntivo, no particípio, aliás, que é o verbo abrir, né? Quando você coloca esse verbo no particípio, ele é bem irregular. Se a gente fosse seguir a forma regular da maioria dos verbos, ele ficaria assim, abrido, mas está errado, né? A gente não fala abrido, embora os verbos regulares tenham esse final, né? Ido, ado, né? Se eu tivesse falado, se eu tivesse comido, se eu tivesse dormido, né? E essa é a terminação geral.
Mas o verbo abrir, como alguns outros, é diferente. A gente não fala se eu tivesse abrido, né? Ele tem uma forma própria de ir para o particípio. A gente fala se eu tivesse aberto, né? O verbo ver também, não é se eu não tivesse vido, não, se eu tivesse visto. Então, isso é que quando a gente fala em conjugação, que o verbo é irregular, ele não segue aquele padrão de conjugação que a maioria dos outros verbos segue. Ele tem uma forma própria. E o simple past em inglês, né, tem esses verbos irregulares também. Vamos ver alguns exemplos e relembrar alguns desses verbos irregulares, junto com os regulares também, ok? Vamos ver o primeiro exemplo. I lived in South Africa 10 years ago. Então, eu morei, verbo live, novamente, né? Eu morei na África do Sul há 10 anos, ou 10 anos atrás. Notaram aqui que tem ED aqui? O verbo live, gente, ele já termina em E, é o verbo viver ou morar. Então, nesse caso, eu só vou acrescentar o D para ele ir para o passado. Eu morei, né, na África do Sul 10 anos atrás. Notaram? Bem tranquilo, né? É um verbo regular, portanto. O segundo exemplo. My children went to the church on Sunday. Meus filhos foram à igreja no domingo. Lembrando que a gente está falando de ações no passado que acabaram no passado, não se estenderam até o presente. Então, são ações finalizadas. Meus filhos, plural, né? Aí aqui, ó, não vai fazer diferença se é singular, se é plural. No passado não vai ter essa diferenciação. Olha só o verbo aqui, went. O verbo went é o verbo go, que vocês já viram nos slides aí para trás. Go é o verbo ir. Vejam como ele é totalmente irregular, gente. O que tem a ver, né? A forma aqui com essa forma aqui? Nenhuma. Então é um verbo totalmente irregular. Você nem prevê que ele vai ter essa forma. Não segue norma nenhuma. É o jeito que ele é. Então, meus filhos foram à igreja no domingo. Ok? Próximo exemplo. We used to cry every time we heard mom sing that song. Nós costumávamos chorar toda vez que escutávamos a mamãe cantar aquela música. Olha o verbo use aqui, né? O verbo costumar, né? De ter costume. Costumávamos. O verbo use, que também pode ser traduzido como usar, mas neste caso é o verbo costumar, ele... Tá difícil escrever aqui, espera só um pouquinho. Vamos fazer se é direitinho aqui. Não está escrevendo. Espera aí. O verbo use, ele termina em E, ok, gente? Como vocês estão vendo aqui. Ele termina em E, então a forma dele é use, ok? Como ele termina em E, é um verbo regular, o que a gente faz? Para colocá-lo no passado, a gente só acrescenta o D. Used, notou? Então, nós costumávamos, é um verbo regular. Nós costumávamos chorar. Próximo exemplo. Susan ran from the dog when she jumped the fence. A Susan correu do cachorro quando ela pulou a cerca. Temos dois verbos aqui nessa frase. Primeiro verbo, ran, que é o verbo run. Muitos já viram músicas da Whitney Houston, aquele filme Guarda-Costas, I'm gonna run to you, ela canta, verbo correr. Olha como ele é na forma infinitiva, run com U. No passado simples, ele é com A, ok? E o verbo jump, ele é regular, você acrescenta o ED, que é o verbo pular. Vamos ao próximo exemplo. Eu tenho uma frase, eu posso lê-la? Pode. I had no choice. You left me without any options. Notem que essa frase ela sai um pouquinho do padrão. Ao invés de ter I don't have ou I didn't have choice, ele já está de uma forma um pouquinho diferenciada. I had no choice. Mas só o fato de ter a palavra no, a gente já vai perceber que está na negativa. Então, o verbo had é o verbo ter. Have. No passado, ele fica had, que é um verbo irregular, porque tem a forma diferente no passado. Na segunda frase, you left me without any options. Left também é o passado do verbo leave.
professora Laura está escrevendo, e aí a gente já vai associando os verbos nos diferentes tempos verbais. Então, left, deixou, que é o passado do verbo leave. Então, you left me without any choice. Você me deixou sem opções. Também uma outra frase que está um pouquinho fora do normal na negativa. Muito bem, eu tenho a próxima. I crossed the desert on a horse. Então, crossed vem do verbo cross. Ele é um verbo regular porque termina em ed, do verbo cross. Eu atravessei o deserto em um cavalo, on a horse. Então, tá no passado, é o verbo cross, que é atravessar. We were sad because of the bad news, but our friends made us laugh. Olha só, temos 3 verbos aí, ou 2. We were. Were, gente, é o passado, a gente vai ver daqui a pouco, com um pouquinho de calma, é o passado do verbo to be. O verbo to be, was, were. Para a pessoa we, fica were. É o passado do verbo to be, que é seu estar, ali na frase estava, we were, nós estávamos tristes por causa das más notícias, mas nossos amigos nos fizeram sorrir. Made é o passado do verbo make. O verbo make, no passado, fica made. Lembra daquelas frasezinhas que vem em alguns produtos? Made in China, made in Japan, made in Brazil. Então, é feito no Brasil, fabricado no Brasil, que o professor explicou ainda agora, o verbo no particípio, que tem a mesma forma do passado. Ok? Porque a gente não vai dizer fazido no Brasil, a gente diz feito no Brasil. Então, made in Brazil. Bom, o verbo apareceu aí. Um outro, the boy cried his mom's name. Então, o garoto gritou, né? O verbo cry também significa gritar, pode significar chorar, mas aí ele está como gritar. Gritou o quê? O nome da mãe dele. Então, cried é o passado do verbo cry, que é gritar ou chorar. Meninos, é muito bom a gente fazer esse exercício para ir praticando esses verbos. Com o verbo, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente usa, mais fácil fica para entender os textos. Tá certo? Dê uma olhada na lista dos verbos no passado, dos verbos irregulares. Vocês podem encontrar muito nos textos, nas provas. Estão dizendo aqui, professora Laura, que eles estão acompanhando aqui dos polos de Jaru, de Presidente Médici, acho que é de Vilhena, que eles estão acompanhando, mas estão apreensivos. É a palavra que eles usaram. O que a senhora tem a dizer para eles? Eles precisam ficar apreensivos para a prova? No, you don't need to be apprehensive, students. Não fiquem apreensivos, não precisa. Estamos revisando justamente o que foi dado para vocês. Apenas tem uma checadinha nessas regras, né? E até porque também é bem simples, né? É bem mais fácil do que a gramática da língua portuguesa, só usar essas terminações ou verbos auxiliares quando for necessário, ok? Fiquem tranquilos, ok? Vamos seguir aqui. Agora a gente está com o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, no simple past. Como a professora Leite já falou no exemplo anterior, tem o was e tem were. Né? Was é para a terceira pessoa do singular, incluindo a primeira pessoa do singular, I. Então, quando você tem essas pessoas aqui, você fala was. Então, eu fui ou eu estive. He was, she was, it was. Exemplos. Georgina was here last week. A Georgina é ela. Estava aqui semana passada, tempo, né, passado. The bird was so hungry. O passarinho estava tão faminto. Então, bird é it, né? Um pássaro. Interrogativa. Was the baby in the bathtub? Baby é o bebê. Então, usa o was, porque é he ou então she, né? In the bathtub. O bebê estava na banheira. Notaram aí? Então, a gente, quando faz a forma interrogativa, só inverte. Põe o was ou então o were, como vocês vão ver lá de baixo, na frente do sujeito da frase. Só faz a inversão para poder fazer a forma interrogativa. E essas outras pessoas, we, you, they, lembrando que o you pode ser tanto singular como plural.
vocês vão conjugá-lo com o verbo were, ok? Então, exemplos. Mike and I, Mike e eu, ou seja, duas pessoas que representam we, né? We were engaged for a year. Mike e eu fomos comprometidos ou estivemos comprometidos por um ano. Então, olha o verbo were aqui, né? Do verbo estar ou ser no passado. Were the children tired after the game? É uma pergunta. Então, as crianças, plural, né? Estavam cansadas depois do jogo? Só fez a inversão, botou were na frente do sujeito. E aqui uma frase negativa. You weren't happy with the news. Põe esse finalzinho aqui no verbo para dizer que está na negativa. Você não estava feliz com a notícia, ok? Lembrando que o verbo to be é considerado um verbo especial e não requer aquele auxiliar do passado que vocês viram nas aulas passadas, né? Laura, exatamente isso. Coincidentemente, os alunos estão perguntando por que não se usa o did, já que foi explicado. E você acabou de explicar, né? É um verbo especial, galera. O verbo to be, ele é considerado, ele pode ser tanto um verbo sozinho, né? Ser usado sozinho. Por exemplo, eu vou dizer meu nome. I am Laura. Né? Então, eu estou usando o verbo to be, am. Ele é um verbo que pode se tocar sozinho, sem precisar de ajuda de outro verbo. Mas ele também pode servir como auxiliar. Ele próprio pode servir como auxiliar de outro verbo. Né? Então, ele é considerado um verbo especial e quando vai para o passado, não precisa do did. Só os outros verbos. A maioria dos verbos precisa daquele auxiliar do passado. Mas o verbo to be não precisa, ok? Vamos seguir em frente. Formas, né, dos verbos no simple past. She drove her car to work. Olha o verbo no passado. Esse verbo aqui é o verbo drive, que é o verbo dirigir. Então, ela dirigiu de carro para o trabalho hoje. Ela foi de carro, né? Então, ficaria redundante dirigir o carro dela. Ela dirigiu o seu carro ao trabalho hoje, ou foi de carro. Então, o verbo drive é um verbo irregular, como vocês podem ver no passado. Drive, drove. Essa é a forma afirmativa. Vamos ver a forma negativa dessa mesma frase. She, olha o didn't aqui. E o verbo volta para o normal, drive, quando eu uso na forma negativa. She didn't drive her car to work today. Ela não foi de carro, não dirigiu o carro dela para o trabalho hoje. Ok, gente? Então, o verbo, lembrando, vai voltar para o normal e aí eu uso o auxiliar do passado na forma negativa. Pergunta, interrogativa. Olha aqui o did antes do she. E aí a frase segue normalmente. Lembrando que é uma pergunta. Did she drive her car to work today? Ela dirigiu o carro dela para o trabalho hoje? Então, só põe o did na frente do sujeito. Ok, gente? Professora, por favor, explique esses outros exemplos aqui. Bom, aqui eu tenho mais uma frase. They talked about the financial problem. Não tem nenhum auxiliar. O verbo talk está com ed, então a gente já vê que a frase está na forma afirmativa. Tá, eles falaram sobre problemas financeiros. Ok, vamos para a próxima. They didn't talk about the financial problems. Olha, a gente vê o did, que é o auxiliar do passado, na negativa. Dá para se ver. Eles não falaram sobre problemas financeiros. Agora na negativa, na interrogativa, como fica? Segue o princípio. A gente começa a interrogativa com o auxiliar. O auxiliar é did. Did they talk about the financial problem? E logo depois, gente, atentos, logo depois do auxiliar na interrogativa, já vem o sujeito e não o verbo. Did they talk? Eles falaram, did they talk about the financial problem? E por que? Aí alguém me pergunta, por que é que não tem o ed? Por que que não é did they talked? Não tem o ed que tem lá na afirmativa, exatamente para não haver uma repetição desnecessária. Teria negação tanto no auxiliar, que é did, quanto no verbo. Não é necessária essa repetição. Por isso que quando aparecer o auxiliar na frase, o verbo não muda. Ele permanece básico. Já foi explicado antes. Eles estão dizendo aqui que quanto à pergunta sobre o did de ainda agora, a sua explicação foi esclarecedora. O pessoal de Ji-Paraná. Tá certo. Qualquer coisa, estamos aqui, ok, gente?
Vamos fazer um pequeno exercício sobre os verbos no passado, passado, né? E nas suas formas negativa, afirmativa e assim por diante. Vamos lá. Aí vai ser só na negativa, aqui vai né? ser só na forma afirmativa. Afirmativa, okay? fica mais fácil. Só para reforçar. Gina traveled to Norway 3 hours ago. Então, a Gina viajou para a Noruega 3 horas atrás. Ô, viagem legal, hein? Como é que... Esse aqui é um verbo regular. Então, quando é um verbo regular, gente, a gente só acrescenta o ED, né? Traveled, vai para o passado. Vamos ajeitar aqui. Traveled. Coloca o ED no final. Ela viajou para a Noruega. We have a big family. Nós tivemos, né, ou tínhamos uma grande família. Lembrando que é no passado. O passado do have, vocês lembram que é irregular, had. Nós tínhamos ou nós tivemos uma grande família. You and the girls get good grades. Você e as meninas ou as garotas tiraram boas notas. O verbo get também é irregular. No passado ele fica got. Charlie and I, ó, o verbo to be aqui, in love with the baby. Charlie e eu, passado plural, were, ok? Nós estávamos ou estivemos apaixonados pelo bebê. Estávamos apaixonados pelo bebê. Então, lembrando que aqui é plural, porque tem duas pessoas, então vai usar were e não was, ok? My friend, lembrando que isso aqui, gente, é só quando a gente está falando do verbo to be, porque os outros verbos não vai fazer diferença se está no singular ou no plural, no passado, ok? My friend Ron buy a new collection of stamps. Meu amigo Ron comprou, o verbo buy é o verbo comprar, no passado fica bought, que é um verbo irregular, tá? Meu amigo Ron comprou uma nova coleção de selos. Só para vocês também irem aprendendo novos verbos e os regulares e irregulares. Agora vamos para o simple future, que é o futuro simples. Usa-se essa forma do futuro simples, né, porque existe outro tipo de futuro, especialmente quando não se tem certeza da ação com palavras ou expressões como I think, I expect, maybe, perhaps, probably, possibly, que dão a ideia de que não há uma certeza dessa ação no futuro, ok? Vamos ver o primeiro exemplo, professora Leide, por favor. I think I will cook beans tomorrow. Olha só, gente, fiquem atentos, no presente tem algumas expressões de tempo que é every day, today, usually, always. No passado a gente viu yesterday, a gente viu last night, last weekend. Agora no futuro a gente selecione essas expressões. É muito importante, porque a expressão de tempo te dá uma ideia em que tempo está aquela frase ou aquele verbo. Então tomorrow é amanhã. Sendo amanhã, logo a gente vai ver a frase no futuro, né? Então, I think I will cook beans tomorrow. Usamos o auxiliar will, que é o auxiliar do futuro. O auxiliar do passado é did, do futuro é will. Ele vem logo depois do sujeito. A segunda frase, Dad, que é pai, papai, will probably visit the Browns tonight. Então, o sujeito é Dad. Aí ele tem um advérbio, antes do advérbio, o verbo visit. Então, o papai provavelmente vai visitar a família Browns hoje à noite. Tonight é uma expressão também de futuro, porque ainda vai acontecer na noite de hoje. The woman expects her baby will sleep 6 hours. Então, a mulher espera que o bebê dela dormirá 6 horas. Então, antes do verbo will, joga a ação para o futuro, tá certo? Fiquem atentos a isso, vocês podem confundir qual é o auxiliar do futuro, do passado, mas tá bem claro, will é futuro, é o que vai acontecer, ok? Temos agora as formas, afirmativa, negativa e interrogativa. O princípio da posição das palavras é o mesmo dos outros tempos verbais. Então, afirmativa, the pilot will probably land the helicopter here. O piloto provavelmente vai aterrissar o helicóptero aqui. My Aunt Claire will write a new book. Então, sujeito, my Aunt Claire, minha tia Claire, ela vai o quê? Escrever um novo livro, ok?
Na negativa, a gente vai usar o auxiliar will com a partícula de negação not, que fica won't. Vocês podem ver também a fórmula contraída, que é o won't. Então, I won't allow the same excuse again. Eu não vou permitir a mesma desculpa novamente. Eu não vou permitir, ou então eu permitirei, que é uma maneira mais formal de se falar o futuro. Eu não vou permitir ou não permitirei, ok? I think taxes won't decrease. Eu acho que as taxas não vão baixar. I think taxes won't, will not. Não baixarão, não vão baixar, ok? Na forma interrogativa, qual é o princípio? Iniciar a pergunta com o auxiliar. Qual é o auxiliar? Will. Will Jim buy a new car? O Jim vai comprar ou comprará um novo carro? Vocês estão vendo aí que assim é bem sequencial, né? Os tempos verbais. Os princípios são os mesmos para todos os tempos. What lie will Julia tell her mom this time? Que mentira a Júlia falará ou vai falar para sua mãe dessa vez? Então, nós temos todo tipo de frases aí com diferentes pessoas. É só seguir a sequência. A professora Laura quer falar alguma coisa? Lembrando que os auxiliares, galera, eles sempre vão vir antes do sujeito. Então, o ponto de referência para a posição do auxiliar, ou antes ou depois, é quando a gente presta atenção no sujeito da frase. Aqui a frase não começou com o sujeito, né? Não começou com will, porque eu tenho aqui uma interrogação. Que mentira? Aí o sujeito está aqui, a Júlia. Então, o will vai vir antes do sujeito. Não vamos confundir aquela palavra what lie com o sujeito, né? Ela é uma pergunta antes da pergunta. Isso. Vamos ver aqui rapidamente o verbo to be no presente e os pronomes pessoais, né? Lembrando, she is a doctor, ela é uma médica. Então, she is é a forma de conjugar corretamente o verbo to be com o pronome she. You are her patient, você é paciente dela. Her patient é o paciente dela. E o pronome pessoal you conjugado com are, que é o verbo to be no presente. I am not sick. Eu não estou doente. Eu, pronome pessoal, verbo to be. Então, nós temos aí os pronomes com seus essas respectivas conjugações do verbo to be. Prestem atenção. Tudo isso aqui, ó, is, are, am, é o verbo to be conjugado de acordo com o pronome que está na frente dele. Ok? It is a computer. Novamente, o verbo to be is conjugado no presente de acordo com o pronome it, que refere-se a um objeto. We are computing students. Nós somos alunos de informática. We are, verbo to be, de acordo com o pronome we, que significa nós. He is a teacher. Ele é um professor. Is, novamente conjugado de acordo com o pronome he. Ele é um professor, né? They are beautiful glasses. Referindo-se aos óculos aqui do professor, eles são lindos óculos. They, plural, né? Are, de acordo com o pronome pessoal, they. Possessive adjectives. Aí nós temos aqui relembrando os adjetivos possessivos de acordo com cada pessoa. Para I, é meu. You, your. Para he, é his, dele, né? Para ela, dela. It, que significa objetos, animais. It's. We, our. You, your e they, their. Vamos ver alguns exemplos rapidamente. Posso ler o texto? Pode ler. Não é um texto, são frases. São uns exemplos, Mirna is a good mother. Her children are beautiful. My brothers are Dan and Paul. Their cars are not here. Por que é they? É porque eu estou falando de duas pessoas, o Dan e o Paul, ok? We are good students. Our se refere a we. Nós, nosso, nossas. The table is heavy. The table é um objeto. Its leg is broken. Então é como se fosse it para substituir the table. Logo, qual é o possessivo de it? Its. A perna dela. Dela quem? Da mesa. Ok? Não ficaria her, porque her é só para pessoas, ok, gente? I am your friend. Se eu estou falando I, o possessivo para I é my. My friendship is loyal. Temos mais exemplos, professora? Agora vamos para os afixos. Novo assunto, os afixos. Rapidamente, gente. Prefixos. An,
que dá a ideia contrária, infeliz, feliz, infeliz. Dis, que dá a ideia também contrária, função, disfunção. Mes, que também dá essa ideia contrária, entender, mal entender ou não compreender, né? In, também dá a ideia contrária, indiferença. Re, que é para repetir ou para juntar, reunite, reunir. Mal, maltreat, tratar, maltratar. Sufixos, que vem depois, no final da palavra, ation, né? Combination, então vem o verbo combine, até aqui acrescentou o sufixo. ER, você transforma verbos em profissões, né? Em pessoas que fazem essas ações. Verbo drive, dirigir, driver, motorista. Teach, ensinar, teacher, professor. Help, ajudar, helper, ajudador. Full, de maravilha, fica wonderful, maravilhoso. De dor, pain, fica painful, doloroso. Ness, triste, vira substantivo, tristeza. Gentil, gentileza, kindness. Less dá a ideia de menos, ou de tirar alguma coisa. Então, algo que que faz mal, né? Que causa dano. Harmless, que não causa dano. End, que tem fim. O fim, sem fim, infinito, endless. LY transforma adjetivos em advérbios. Devagar, vagaroso. Mês, mensal. Claro, claramente. Ok? Esses aqui são exemplos que a gente não vai nem ler para vocês só usarem aí depois por curiosidade, como a gente forma um monte de palavras com uma base só. Nation, eu formei todas essas palavras aqui com sufixos e prefixos. Vocês vão perceber, né, várias terminações, tanto no final com os sufixos, né, como também com os prefixos, como vocês estão vendo, e mais sufixo junto também. Então, você acaba formando várias palavras, ok? A questão 1, vocês usam depois como fonte para vocês estudarem, né? Falando sobre o Simple Past, esse exercício é do Simple Past, vocês têm alguns verbos aí. E depois essa outra questão, que é para reescrever algumas frases, também nas formas negativa e interrogativa do Simple Future, lembrando de usar esse auxiliar do futuro para forma negativa e interrogativa, ok, gente? Espero que vocês tenham tirado bastante proveito, que tenham tirado algumas dúvidas e obrigada por participar desse curso, que tudo dê certo para vocês e boa prova. Boa prova, até a próxima oportunidade.